Continuando, qual o papel da mulher dentro da Bíblia, dentro do contexto ocidental, criado e regido pelas regiões monoteístas abraâmicas? Olá, pessoal. Vamos a mais um vídeo de religião e espiritualidade. Confesso a vocês que cada vez mais esses vídeos custam-me para produzir e colocar na rede, não por uma questão financeira, mas porque é tão pesado hoje falar verdades que vão se espalhar numa rede como mini agulhas num palheiro, que é o meu tempo, o tempo que eu poderia dedicar a uma série de outras coisas do que trazer este pequeno farol de luz para todos, que é realmente a proposta que eu falo, essa luz é para todos, mas a insanidade, a polarização, a ignorância mesmo da leitura, da interpretação, campeia principalmente nas redes sociais brasileiras. Sim, porque eu acesso redes de fora, que nesse quesito não é esta loucura que está aqui. Às vezes eu tenho a impressão de que o Brasil foi escolhido para o palco da loucura coletiva do mundo. Não temos nenhum fundamento, não temos estudo, não temos proposta, não temos objetivo, não temos direção. Isso desde 2000. Quando assumiu a presidência em 2002, um apedeuta que afirmou que não precisava de escola nem estudo, porque a população tinha internet e televisão. Ali ele disse tudo. Qual era a proposta? Cercou-se de pessoas mais inteligentes, melhores. Num primeiro momento, eu acho que sim, até com um pouco mais de escolaridade, porque ele não tinha experiência nenhuma. E isto, por que estou trazendo para a religião e espiritualidade? Porque todo esse movimento vai resvalar. Esse movimento social de censura, rede social, vai resvalar nos vídeos que querem fazer a saudável crítica, questionamento. E eles não aguentam, são como fundamentalistas da Idade Média que colocaram uma só versão de Deus, de religiosidade, de processo, deturpando uma série de estudos, acabando com estudos, queimando bibliotecas, perseguindo pessoas, matando professores, inclusive professoras, que foram mortas dentro de igrejas, professoras de grego, de dialética, tem história e fato. E quando você vem trazendo fatos e história, meu Deus do céu. Um lado diz que você não pode trazer a história como fato fora de contexto. Fato é fora de contexto? É para se aprender com a história, ou não? Então vamos apagar toda a Segunda Guerra? Aí pune. Vamos apagar a Inquisição? Tem pastor aí, padre, dizendo que não existiu os processos inquisitoriais. É fácil o cara falar daqui do Brasil, que eu não tenho lá uma Torre do Tombo, que eu não tenho lá uma biblioteca como a de Madrid, para esfregar na cara do indivíduo que a própria igreja escreveu os documentos, porque era, na cabeça daqueles caras, exemplar, e tinha que ficar
historicamente documentado, como fizeram os alemães. O maluco, ele documenta a própria loucura. Sim, porque ele é exemplo, é um poder de orgulho que sobe a cabeça e ele se acha realmente o portador, a voz da divindade, do todo, do máximo aqui na Terra. Então, isso eu chamo de loucura do poder, loucura do orgulho, da vaidade, e a gente está vendo isso hoje a céu aberto em determinadas instituições brasileiras. Então, eu me formei, me criei num processo saudável de crítica. Quando eu não concordava, eu ia pesquisar na biblioteca, ler outros textos, conhecer. Cada citação eu ia saber se era verdadeiro ou não. Ai, Cristina, mas isso dá trabalho, você não confia? Quando você quer saber, não tem que confiar. Quem confia é quem não quer saber. Quem entrega a sua vida, o seu mental, a sua maneira de pensar e de agir e de sentir a outro é refém, é escravo. Leiam Discurso da Servidão Voluntária, fundamental para vocês, ok? Então, assim, há muito tempo que se forjou esse texto, né, esse conjunto de livros, e eles foram tendo tantos arranjos e traduções e censuras e tal, porque ele não é sagrado, porque eu não posso conceber que Deus muda de ideia como muda de cuecas um rabino. Quero crer que ele muda de cuecas. Então, veja, e se temos um exemplo dos 4 evangelhos magrinhos ali, factuais, com pouca coisa, porque tudo foi censurado, contrário àquele Deus anterior, eu não entendo por que temos que carregar um livro tão pesado, tão inútil, tão violento, tão sangrento, junto com a luz ali no meio. Qual é a proposta? Eu desafio que alguém me responda, como, por exemplo, o pastor tal, Rodrigo Silva, ou comentarista de filmes e cinemas que se, né, já levantou católico. Veja, a pessoa ser católica é uma coisa, católica e cristã é uma coisa. Agora, carregar a Torá com todas as interpretações e censuras e tudo aquilo que ele falou contra hipócritas, afinal, quem mandou matar o Cristo? Foi Roma? Não. Foram os romanos? Não. Pilatos, quando manda açoitar, ele manda açoitar porque eles vão ficar satisfeitos. Isso está em cartas, não cartas da Bíblia, que não vão botar, né? Em cartas documentadas da história romana. Em carta a Tibério. Pilatos, governador daquela província que ele detestava por ser suja, fedorenta, não civilizada, tal. Ele estava assim, tipo, castigo. Ainda me arranjam um abacaxi desse para eu descascar. O homem é lunático, vamos dizer assim. Tem na carta, é como se ele fosse um daqueles profetas antigos. Ele viu que era uma questão religiosa e não política. Então, por que eu estou me metendo? Porque estava se criando uma questão política a partir da religiosa, porque vamos dizer, facções da época que queriam derrubar o governo, né, a instituição romana dentro ali da Galiléia, da Samaria, ali do que eles chamam, né, do povo judeu, que não era unânime, tá? A Samaria era uma coisa à parte. A Galiléia, a Judéia, né, os estados ali. Vamos contra Roma. Tinha gente que não era contra, que estava satisfeito. Era o povão ali, era uma revolução, primeira revolução. Quando você estuda a história bíblica, você percebe por que tem tanto judeu comunista. Mesmo com falhas o tempo todo desse sistema, porque desde sempre eles acreditaram que era assim, por causa da história
que foi contada que um Deus criou tudo e escolheu-os para viver num paraíso. E um paraíso não tem trabalho, não tem competição, todo mundo é dono de tudo. Só que eu pergunto, se não tem trabalho, como produz? Alguém tem que estar produzindo. Máquinas, na época não tinha. Hoje ainda não tem. Para produzir tudo, para você ir lá no mercado só pegar, quem vai plantar? Quem vai colher? Quem vai cuidar do bichinho que tem que acordar bem cedo, porque bichinho não tem que acordar tarde? Quem vai tirar o leite? Quem vai fazer o queijo e a manteiga? Impressora 3D? Produção de ultra processados e artificiais e sintéticos, é isso? Mesmo assim, tem alguém produzindo. Então, quando eu imagino um paraíso terrestre, já é um absurdo, e vamos dar um desconto para o tal do paraíso celeste, tipo, nada acontece, vão ficar ali nas nuvens, morrendo de tédio, vestindo camisola branca, adorando um Deus de vez em quando. Ó Senhor, tu és o poderoso. Ó Senhor, amém, aleluia. Ó Senhor, oh Lorde, oh Lorde, oh Lorde. E as pessoas não param para pensar nesse pensamento infantil doutrinado, porque ele é confortável. Ele me carrega no colo e eu não faço nada, não preciso fazer nada, como um bebê que está no colo da mãe. E que, claro, ele só chora, tem mamar, só chora, tem carinho, só chora, tem brinquedinho, só chora, não sei o quê. E assim está a humanidade até hoje defendendo que não queremos crescer, não queremos amadurecer, não queremos responsabilidade sobre aquilo que somos. Somos criadores. Temos que tomar cuidado com nossas palavras, temos que tomar cuidado com nossas ações, com nossas intenções, temos que tomar cuidado com tudo, temos que estar consciente de onde estamos. E eu pergunto, se você não está aqui, agora, escutando esse vídeo, acompanhando cada palavra minha, onde você está? Na sua mente, perdido por lá. A sua mente tem o paraíso, o inferno, o labirinto, o minotauro. A sua mente de vigília tem isso. Porque você deixou que uma parte sua controlasse o que você é. Que é um córtex ali com umas atividades neuronais. Você não atua. E de noite, como o cérebro tem a tendência, igual o navio, você parou aqui e ele continuar, você sonha com as mesmíssimas coisas, você chama de sonho, porque você diz, eu fechei o olho e comecei a dormir. Só que o teu cérebro não entende dormir. E aí vem a droga da farmácia para apagar. O que ela apaga? A atividade ou a lembrança dessa atividade? O que trata uma droga psicoativa, típica, atípica, se não apenas como analgésico, não deixar você perceber e sentir que aquilo ainda está no seu sistema. Eu também estudei bioquímica. Eu também fiz nutrição. Eu não sou só aquela que caminha na outra dimensão como aqui. E podem dizer o que quiser, porque é fato. Eu fui à biblioteca, eu fui não sei aonde, eu fui, entrei na farmácia, aqui e lá, o portal, ou o nome que vocês quiserem dar, para sentir e perceber e vivenciar a quarta dimensão, que é muito mais intensa, muito maior, com muito mais informação, é normal para mim. Não deve ser só para mim, tá? Por favor. Não estou fazendo apologia de nada disso, pelo contrário. Levei mais da metade da minha vida para compartilhar isso, e às vezes eu fico pensando, será que realmente eu fiz bem? Bom, quando eu vejo
pessoas se libertando, quando eu vejo pessoas me procurando e conseguindo buscar um caminho de consciência, de libertação, de saúde, eu falo, valeu a pena, mas vou contar para vocês de verdade. Isto aqui não é fácil. Falar para uma plateia seleta, que já foi por livre e espontânea vontade buscar o saber, é completamente diferente, é muito bom. Mas falar para essa, nem plateia a gente pode chamar, né? Para essa massa de pessoas que passam como se você estivesse numa feira e gosto, não gosto, isso, aquilo, cheio de ideologia, pessoas que nasceram ontem, dizendo, Cristina, não concordo, mas Cristina, não sei aonde eu ouvi isso, ouvi aquilo, mas qual é a fonte, qual é a formação, né? Qual é o resultado, como está essa pessoa? As pessoas que falam de restauração da vida eterna, bioquinese, meu Deus, essa bioquinese é um inferno, que vai mudar a cor do olho, que vai, o DNA que a gente fala que é transdimensional, que você pode alterar, não é assim porque eu quis, pensei e virei, não. Estão confundindo essa parte, esses 2% do DNA, está ali determinado. Mas doença não é determinada. As anomalias, sim, gente. Existem anomalias. Por quê? Vai perguntar para a natureza e a galera do divino, vai lá perguntar no celular de Deus, Deus, por que você deixou as anomalias acontecerem? Por que que todo não é igual? Por que cada folha tem que ser diferente e nasce uma folha de repente torta? Hum? Será que vocês vão ter resposta? Talvez se pegar o celular também do capeta, você pode perguntar, Lúcifer, que nem sei se é Lúcifer, tá, gente? É o Satanás, ou o que vocês quiserem dar o nome. Por que tem essas anomalias? Por que você também não tira um proveito? Por que que você, então, não, já que é todo poderoso também, né? Por que você também não muda essas coisas? A gente passa a adorar você em vez de adorar o outro. Só que também não acontece. Porque claro que não acontece. Como é que vocês podem comparar nessa religiosidade toda de livro e tal, diabo e Deus? É como comparar o homem a uma manga. Hum? Entenderam? Um, luz, cria, pode, e outro, nada, gente. Nada. E ainda usa uma parte da criação. Vamos dizer que somos nós. Então não existe. Não posso falar do nada se é nada. Aí eu vou repetir que nem o Anaximandro, os pré-socráticos lá, Parmênides principalmente. Não posso falar daquilo que não é, porque como que eu vou afirmar alguma coisa se não é? Se não é, já neguei. Qual o propósito que a gente vê de um pensamento maléfico que anda pela Terra hoje, né? Destruindo, destruindo, destruindo. Tem propósito para botar depois outra coisa? Não, gente, é destruição. Se você quiser chamar isso de propósito, assim é. E quando tiver virado nada, não tem satisfação? Não, porque uma coisa que não é, não sente. Ele não sente, não pensa, não isso, não, 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 não. Tem afirmação. O ex-satanista está no pior lugar. Eu vou contar essa história em projeção astral no próximo vídeo. Porque não é ex, não tem ex nada. E são pessoas daqui, ele se envolveu com coisas daqui mesmo, físicas. Pessoas malignas. Veja, quando a pessoa resolve fazer um culto desse, é da cabeça da pessoa. E fica um negócio meio máfia, meio mafioso, sabe? Você confia. Por que que é? Porque não há nenhum superpoder em nenhum lugar. Eu não vi. Superpoder tem o Cristo. Qual o superpoder que vocês viram na Terra depois dele? Ah, mas eu não vi, Cristina. Ótimo, então tá. Então você não viu nenhum. Então por que acreditar em ET, que tem superpoder, que tem nave, que tem, sabe, que faz um escaneamento em você e cura, porque quando eu não vejo essas curas. Veja, ser curado
total, muda a pessoa. Muda. Ela não pode pensar igual, não pode sentir igual, ela não tem os mesmos hábitos. Veja, quando eu mudei o meu corpo porque queria a cura, eu mudei integral tudo. Nasci num corpo com algumas anomalias? Pode ser, né? Está lá nas minhas entrevistas. Hoje eu tenho mais disposição, mais mental, mais foco, mais saúde do que no início de minha vida. É estranho isso? Claro que é. Mas você vai ver isso em vários mestres por aí contando nos dedos, é claro, vários contando nos dedos, tá? E o resto não. O resto não. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Tem que questionar. Então, quem matou o Cristo? Foi pedido do Sinédrio e não queria ceder. Aquela cena em que Pilatos coloca a possibilidade de escolha do perdão do governador entre Cristo e Barrabás, o que gritam? Gente, tem que ler a Bíblia e tem que ler o Talmud. A parte que ainda está traduzida, porque é tudo em hebraico para justamente não se saber. Aí, é uma intenção aí em manter um domínio, um controle. Qual texto do sagrado ou do ser humano deve ser mantido em segredo? Nenhum é a minha resposta. Porque a pessoa que não alcança, ela vai olhar aquilo e não vai entender nada, e se quiser fazer, vai fazer abobrinha. Mas para aquele que busca o saber, você esconder é crime. É crime de lesa humanidade. Queimar biblioteca é lesa humanidade, lesa cultura. Hoje é um crime que não se fala mais. Então, pelo contrário, hoje se produz muito lixo em termos de livro, que, para não dizer que sou favorável a queimar, a gente pode fazer bons objetos, belos objetos com esses livros. Altered Book. Eu peguei livros que tinham na minha livraria, que os pseudos Kama Sutras, que na verdade são livros de pornografia, e transformei todos em casinhas, em anjos, e vendi no Natal. Eu não queimei. Eu transmutei em luz em objeto de arte o que era lixo, o que era porcaria, porque é. E hoje, a dificuldade de se afirmar o bom, o belo, o verdadeiro é imensa. Mas por quê? Porque quem não está nesse foco do ser é o próprio homem. Ele está no orgulho, na vaidade, na preguiça, no desvio total. Então, o filme do Mel Gibson, que foi comentado por Jurandir, e ele comenta muito bem os filmes, mas esse ele escorregou. Por quê? É o viés católico. Então a gente vê que o cara consegue fazer uma crítica, uma crítica, uma crítica, ele desconstrói aqui, não sei o quê. Eu acho ótimo, acompanha. Chegou na hora do filme do Mel Gibson, pronto. Aí ele falou como católico, uau! E digo, quem quiser pode ir lá ver, ele faz a crítica da Paixão de Cristo, até porque vai sair outro filme do Mel Gibson. E o fato dele carregar nas tintas, veja, a Bíblia é cheio dessa tinta chamada sangue. Então ele não está fazendo nada demais. A hipocrisia no mundo é que acha que esse texto é luminoso, como todo esse livro, luminoso e sagrado. Não é, não é, gente. E então eu vou ler um pedaço aqui para vocês, né, de um livro muito interessante, que nas minhas pesquisas, é,
me alertou muita coisa. Um homem tentando formar o seu filho dentro de uma visão cristã, no caso anglicana, tá? Não é católico, mas como se fosse. Quando você quer dar a Bíblia, né, para a criança ler, o que que você dá? A Bíblia? Não. Hoje, então, são historinhas contadas e recontadas para eu fazer a cabeça, para preparar um espírito para depois, se for o caso, ler a Bíblia. Ninguém lê a Bíblia de cabo a rabo, porque não pode, aí vem. Por que que não pode? Mas por que não pode? Porque você não vai entender. Eu não vou entender ou eu vou entender mais ainda? E você não quer. Então, ele fala: descobri pela primeira vez o que se esconde entre os refolhos e recessos da Bíblia, quando há muitos anos resolvi fazer com que meu filho pequeno conhecesse a Bíblia até como obra de literatura, lendo o Gênesis em voz alta à hora de dormir. Nada mais, né, louvável, né, palavra de Deus. Aí é que tá, gente. Deus não falou nada daquilo. Nem foi inspirado, nada, nada, nada. A Torá tem história, o Antigo Testamento tem história, é a história da história. Quando foi que foi feito, por que foi feito, quem copiou de quem, né, o que Moisés trouxe, a parte toda de oralidade, para se unir tribos num só reino, para que pudesse fazer frente a outros reinos na terra, particularmente, né, o reino babilônico, o reino egípcio e depois o reino romano, porque Grécia nunca foi ameaça, tá? E tem a Pérsia também. Então esses reinos incomodavam aí esse núcleo ali de tribos que se uniram, claro, sob a égide de um só Deus, e um Deus bravo, guerreiro, vingativo, rei dos exércitos. O que é um Deus dos exércitos? É um cara que mata, que esfola. Tanto é que no Antigo Testamento, principalmente no Gênesis, né, quando eles vão tomar a Terra Santa, não deixai nenhuma das nações sobreviver. E pasmem, esse Deus é o mesmo das três religiões, que brigam entre si, que já brigaram mais, e agora estão brigando duas, que o cristão está meio de lado. De lado, não diria, mas vamos dizer que não está muito na frente, mas fornece, né? Apoia ou desapoia, mas é o mesmo. O tal Deus dos exércitos não fica em paz. E será que era para ter paz? Aí as pessoas vão deixando essas religiões, mas vão criando outras iguais, e hoje a gente tem na teoria da conspiração, né, fora daqui, né, que agora não é mais o Deus, é astronauta, não é astronauta, é extraterrestre, não sei o quê, também uma batalha intergaláctica, ou seja, quando você olha para o céu à noite, se projeta em consciência, que silêncio, que paz, você não sabe de nada. Estão acontecendo batalhas intergalácticas do bem contra o mal. Né? Star Wars aí na cabeça de todo mundo. Esse povo não cresceu. Quem mandou assistir o filme, aí eu digo, foi mal, hein? É Star Trek, principalmente Star Wars, que é Guerra nas Estrelas. Ou seja, a Guerra Intergaláctica. Então assistiram demais televisão e filme, vivenciaram isso, não cresceram, não amadureceram, e tá aí, como teoria da conspiração. A gente ia ver, não viu nada. O Trump vai revelar. Aí o que o Trump está revelando? Não vai revelar nada de ET, vai revelar toda essa loucura, essa manipulação. E, pasmo, ele está só começando. Porque a tal da agenda não era feita por reptiliano, não foi feita por draconiano, não foi feito nem por Satanás, nem Lúcifer, foi feito por homens. Homens e mulheres que querem isso assim, assim, e homens e mulheres do outro lado que não querem. Agora, se você está jogando o céu, a batalha que está dentro de você, é um problema
problema seu. Você não vai resolver nunca. É melhor você olhar para a sua batalha interna do que você ficar olhando para o céu, achando que tem A brigando com B e brigando com C, etc. E veja, não é nem dentro de uma galáxia que já é gigante, gente, que nenhuma mente consegue conceber. E aí tem a outra, que eu não sei qual é, que é do mal, uma galáxia, veja que a Guerra Intergaláctica é isso, né? Estou brigando entre galáxias com civilizações galácticas. Sim, é isso mesmo? Diz para mim, é isso mesmo? E nós somos uma civilização galáctica? Ou nós somos uma poeira cósmica dentro de uma galáxia chamada Via Láctea? Por que botamos esse nome? Porque parecia o pessoal novo não sabe, parecia um caminho de leite, de tão branco, com tantas estrelas, né? Porque visto de longe, claro, aquilo parece tudo meio junto, mas dista uma estrela da outra anos-luz. Então, anos-luz é muito mais do que os quilômetros que você possa imaginar dessa Terra. Então, o que falta? Saber, conhecimento, história, ciência, de verdade, astronomia, falta tudo. Falta ética, falta filosofia decente não ideológica, para que o homem possa questionar. E hoje, então, é pior, porque você tem uma geração há 20 anos aí, que foi esvaziando o conteúdo, e isto foi proposital, porque na pobreza e na ignorância, eu controlo, e torno a repetir aqui, porque você aceita um código de barra na testa e ser chamado de massa e tratado como massa. Este não é um lugar de dignidade para o qual você nasceu. Isto é indignidade, mas é você que permite, você que faz com você mesmo. Você que questionou pai, mãe e ancestralidade, abaixa a cabeça e tudo mais para governantes que você sequer conhece, que não tem uma vida ilibada, que não merece nem um pingo da sua confiança, pelo exemplo que já mostrou, e todos mostram, de manipulação, de faço o que eu digo, não faça o que eu faço, um reino de hipocrisia, tá? Assim, Brasil, pátria do evangelho. Evangelho? Evangelho? Pátria do Antigo Testamento, do farisaísmo. Vamos dar nome aos bois certinhos. E agora já estão fazendo o endeusamento, aí há outro sistema religioso que era para questionar isso tudo, vem trazendo o modelito de estrutura paradigmática e de doutrina, porque eu escuto alguns clientes falar, porque na doutrina, ele não fala porque é verdade, porque o filósofo tal, porque mostraram isso, não, porque na doutrina fechou, fechou. São palavras que quando eu escuto, realmente, gente, são 50 anos falando, criatura, onde tem doutrina, tem controle. O controle não é teu, o controle não é de Deus, porque Deus não está na terra, nem no céu, nem em lugar nenhum, controlando essa humanidade de formiga, com passos de formiga, com pensamentos de formiga. Não está, não está. São homens controlando homens, enquanto humanidade. Então, a humanidade já teve um auge de intelectualidade, de criação, de arte, tudo, e estamos caindo ladeira abaixo agora na idiocracia. Idiocracia. A, o reino dos idiotas. Um filme que foi profético, que quando eu vi, eu disse, isto não vai acontecer, até porque acho que era uma distopia, quando ele colocou a distopia, acho que ele colocou depois da criogenia, não sei o que, o cara acorda lá no ano 2000 e não sei quanto, muito para frente, aí eu falei, ufa, se isso acontecer, graças a Deus não estarei viva. Até agora. Nós estamos vivendo essa idiocracia. E não pode falar.
Então, ele descobriu que a Bíblia não poderia ser entregue para o filho. Ele falou, então deixa que eu leio, pai. Não, não pode. Por quê? Não era só por causa das palavras difíceis, porque ele escolheu uma tradução acessível a, a crianças, a pessoas, né, sem muita escolaridade ainda, né, porque a versão que ele disse do Rei James era muito, né, pomposa, então ele escolheu uma coisa pequena. Então começamos, eles começaram desde o princípio lendo juntos e foram seguindo pela história. Eva, a serpente, eu já falei um pouco disso aqui, coitada da Eva. Eva nada fazia, nada acontecia, não comia, não se relacionava, não dava beijinho na boca de Adão, não fazia nada até quando chega a serpente e fala: vocês vão ficar aí, que nem uns doidos, sem fazer nada? Aqui, ó, come o fruto. Come o fruto bestona, come o fruto bestão, vão fazer alguma coisa da vida. Aí é que eles começam a fazer, aí começa a fala com o tal Deus dos exércitos aí, que de tão onisciente tem que perguntar: Adão, Adão, onde estás? Por que se esconde? Adão, o que foi que você fez? Aí, Cristina, isso é figura de linguagem. Não, isso é idiotice mesmo. Não bota tudo em figura de linguagem. Vamos estudar linguística, vamos estudar estilística e não sair falando que isso é uma figura de linguagem. O personagem, vou analisar literariamente. Ele fala, a leitura era literária. Literariamente, esse é um texto onisciente? Não. Até o narrador de vários livros tem mais ciência do que está acontecendo e o personagem também do que tem isso aqui. Então, literariamente, eu já disse, o texto da Bíblia é ruim, ele é falho em verossimilhança, em onisciência, na construção de personagens, há contradições no texto. Você fala, oi, aconteceu alguma coisa aqui, volta. Aí você, porque você com o livro, você pode ir para lá e para cá. Mas as pessoas leem e parece que vão lendo, aquilo entra e sai, entra e sai. Porque assim, eu leio e fica. Aí quando eu estou lendo uma terceira coisa, eu falo, opa, peraí, mas eu li ali atrás diferente. Ai, Cristina, poxa, não é para ficar guardando tudo, que memória, né. Aí começa essas bobeiras todas que eu canso de escutar. E não é um computador. Todo mundo quer ser um computador na hora que convém, mas na hora que não convém, eu não sou um computador, isso é memória de computador. E aí eu comparo, peraí, até porque eu fui revisora de texto. Gente, eu fiz um monte de coisa na minha vida. Até revisora de texto, ah, professora, confecção, dona de livraria. A vida é dinâmica, gente. Não tenho orgulho para ser uma pessoa só. Isso é preguiça também, tá lá no paraíso, lá na rede. Pronto, tá bom, deitei na rede. Eu não gosto de rede. Deforma a minha coluna. Bom, então vamos lá. Então ele estava lendo Eva, a serpente, papapá. Em seguida veio o sangrento homicídio de Abel por seu irmão Caim. Irmãos, fratricídio. Aí você fala, meu, como é que eu vou ler isso para uma criança? Hum? Então, ele disse que sabia que o Gênese não é exatamente adequado para menores, mas tranquilizava-me o fato de que logo chegaríamos na narrativa de Noé. Eu já disse, foi criada essa humanidade, primeiro não fazia nada, depois começou a fazer a partir da serpente, aí Deus inventou que naquele momento a Eva ia começar a sentir cólicas, porque antes no paraíso não sentia cólicas, talvez não menstruasse, né? E ele pensa que vai para Noé. O que é o Noé? O Noé é aquele cara que vai começar de novo, é um segundo Adão. Não, segundo não, terceiro, né? Porque o primeiro foi aquele que dele nada se fala, que o homem e a mulher nasceram iguais, né? O Adão e sua esposa, tudo igual, nem bota o nome de Adão, dizem que é Adão. Uns chamam essa mulher de Lilith, demonizando. Como assim uma mulher igual ao homem? Igual que eu falo em direitos, no mesmo patamar, nada de saindo de baixo de costela, da coluna, não sei o que, não. Igual. Deus criou o homem e a mulher, primeiro Gênesis. Tem gente que fala que não está na Bíblia. Gente, é só abrir, está lá no primeiro Gênesis. Aí vem o segundo.
Aí você fala, ué, vai criar de novo? Então deve ter tido aí uma queda, deve ter tido aí uma bagunça e vamos criar de novo. E aí, novamente, vai criar tudo de novo, por quê? Por causa do dilúvio. Vai destruir tudo pela água. Vai lá, faz uma arca e salva. Salva o quê? A humanidade? Não. Só a família dele e o resto que se afogue e eu vou salvar animais. E as plantas? Não precisa. Mas você salvou todos os insetos, todos os animais? Não, não precisa também. Só alguns exemplares. Mas esses exemplares, por quê? Deus se pode criar tudo de novo, podia criar aquilo tudo. Porque você botar esses animais todos que nem um louco dentro da sua arca. Ah, e detalhe, ele colocou os alimentos e vinho, né? Por quê? Porque quando Noé, né? Está lá com a arca, a humanidade toda some, desaparece debaixo da água, as águas descem, mataram todos, até ser humano, ninguém sobrou não. Aí ele vai voltar, aí ele sai e toma um porre. Para comemorar? Sozinho? Nu? Ou que droga eu fiz, que besteira eu fiz, como sou louco. Como é que você pode saber realmente o que aconteceu com Noé? Então ele fez, no fim da história de Noé, depois que as águas do dilúvio baixaram, o Senhor dá a conhecer suas boas intenções em relação à humanidade. Agora o Senhor tem boas intenções com relação à humanidade, quer dizer que antes não tinha, né? Chegamos a uma cena que não consta dos livros de história ou das aulas da escola dominical, eles censuram, que é Noé está deitado a sós em sua tenda inteiramente nu e bêbado, depois de tomar o vinho ainda de suas próprias vinhas que ele guardou, e um de seus filhos entra. Imagina, você está entrando no quarto, né, na sala, sei lá, e você não sabe de nada, chega em casa, teu pai está nu, bêbado, no sofá da sala. Cara, não tem como você não ver. Não tem. É, opa, vamos chamar lá os outros irmãos para cobrir esse velho doido que está aí. Qual o problema, gente? Pai também não é Deus. Porque aí já foi loucura. Acabou de salvar a humanidade, vai começar tudo de novo. Ele bebeu porque Deus falou quais eram as intenções para com a humanidade, e pirou, ou porque ele foi festejar, comemorar sozinho, mas então ele chama os outros dois, que se não me engano é realmente Sem e Jafé, que aí pegam lá uma tal capa e põe sobre os ombros e vai cobrindo ele, e eles, então, eles entram de costas, porque não querem ver a nudez do pai. Aí ele vai ser condenado porque viu a nudez do pai, e os outros dois não viram, os outros foram avisados. Então, são tanta coisa louca. Aí a pessoa fala, isso é simbólico, Cristina, é metafórico. Não, isso não é metáfora, gente. Isso é o que eu chamo de forçação de barra da interpretação. Não está no texto, não tem nada que me indique que isso aqui é metafórico, e eu não consigo concluir nada, porque eu não posso concluir que Cã é inferior aos outros dois, ou que Cã seria, como vou dizer, o malvado da história, porque viu o pai nu e foi chamar os outros para verem, não, foi chamar os outros para ajudar. O cara estava caidaço lá, sei lá o tamanho dele, não sei se era gordo, se não era, se era pesado, o cara tá bêbado, bêbado tá mole, é pesado e chato, porque não é porque tá na Bíblia que o bêbado ali não é chato, né? Todo mundo conhece aí, tem uma história de um bebum chato que já passou pela situação. E aí eles não viram o Pai nu. Ah, e por isso eles são muito abençoados e santos, e o outro não. Então, a Bíblia tem muito do você não pode ver a verdade, nem levar em consideração fatos. Então, nós estamos criando uma civilização de mentira. E eu só posso transmutar ou aprender quando eu olho para a realidade, e se eu não gostei,
eu tenho que fazer algo com isto, transmutar, ressignificar, mas não esconder e não querer ver. Então, depois dessa cena tão cômica e ao mesmo tempo inquietante para qualquer pai que recorda haver lido Freud, né? Passei a ler a Bíblia de forma mais lenta, reformulando textos em certas passagens à medida que prosseguia e omitindo partes inteiras de meu filho. Ora, então ele está censurando porque ele começa a ver que é constrangedor, ok? Meu filho, já consciente da mídia, aos 5 anos, passou a protestar. Se eu fazia uma pausa longa demais, numa passagem embaraçosa, ele se sentava na cama e perguntava: o que você está deixando de lado? O que você está escondendo? Com 5 anos, o garoto era bem esperto, né? Hoje, acho que já não tem mais isso. Ou talvez porque ele seja inglês. E esta pergunta do filho deu origem ao livro que eu estou lendo aqui, que tem o título inquietante: As prostitutas na Bíblia e algumas outras histórias censuradas. Esse livro eu li há bastante tempo e só me confirmou tudo que eu já sabia, tá? De certo modo, foi essa pergunta que deu origem ao livro, né, que você tem na mão, para poder dar conta disso. Então, ele fala da Bíblia proibida. As histórias aqui transcritas causarão surpresa a muitos leitores, precisamente porque, durante séculos, foram suprimidas por rabinos, sacerdotes e ministros que não se sentiam à vontade com a franqueza com que narradores, escritores, né, bíblicos falavam da conduta humana, sexual ou não. Tão tabu, mas tem umas coisas aqui, né? Tem umas coisas na Bíblia mesmo, que aí eu digo, Deus duvida e o diabo aceita. Por vezes, os instrumentos de censura foram sutis e até mesmo tortuosos, e é por isso que até frequentadores constantes de igrejas e sinagogas talvez não saibam que estas histórias se encontram no texto original da Bíblia. Então, ele fala da Bíblia como um livro proibido, e veja como é interessante. Em certas épocas, para você ler a Torá em voz alta, você lê em hebraico, e o distanciamento, né, da língua hebraica para a língua moderna, em alguns lugares, eles não faziam nem a tradução. E é um hebraico antigo. É como se eu pegasse um texto e começasse a ler em latim, onde apenas alguns padres, hoje não é nem todos, mas alguns padres iriam entender literalmente na hora que está sendo lido, outros teriam que se debruçar sobre o livro para poder entender se eu lesse em latim. E leria em latim justamente para as pessoas que falam a língua portuguesa, ou francesa, ou espanhola, ou outra de massa, não pudessem entender. Como se fosse um som, a voz de Deus narrando alguma coisa que eu não sei o que é, para me embalar, para me proteger, sei lá para quê, não sei por que fazem isso, tá? Então, aliás, quando o pessoal fala da vida do Cristo, né? Eu me lembrei agora que tem gente que fala assim: ah, Jesus aos 12 anos, quando foi ser circuncidado. Não, 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 não. Jesus foi fazer o Bar Mitzvah. Com 12 anos é a maturidade. A circuncisão foi bebê. Até 7 dias apresenta no templo e faz a circuncisão. Vai fazer circuncisão com 12? Então, um professor aí, metido a filósofo aí, que ele é mais professor, historiador e tal, que foi falar um troço desse. Não. E quando ele chegou lá, ele leu em hebraico, claro, era uma das línguas que ele falava, a primeira, talvez, que depois ele aprendeu outras, e ali ele
começou a explicar, porque fluiu, né? Ele entendeu aquele texto e explicou. Oh, como pode, com 12 anos, já saber, blá, blá, com aquela coisa louca. Mas isso até hoje a gente vê em crianças gênio, em crianças que já trazem uma consciência com algum conteúdo. Esse papo de dizer a gente nasce sem nenhuma consciência não é verdade. Agradece se você não tem consciência, porque provavelmente o que foi suprimido de você é porque você fez muita besteira. E é melhor não lembrar, nem para repetir, nem para também ficar chorando. Mas as consciências positivas são lembradas, sim. Gente que já toca música, gente que já pinta, que já desenha, que não frequentou escola, né? Eu já saía do corpo, eu já meditava, eu já era vegetariana, né? Isso trouxe, não é dom divino, que é outra coisa, eu estou sempre apontando para fora. Claro, se o diabo está fora, Deus está fora. Então, se o mal está fora, o bem está fora, nada é meu. Então, eu sou o quê? Um bambu oco e vazio, que serve de marionete para lá ou para cá. Então, as autoridades rabínicas, certa vez, decretaram que a história da sedução de Bilá, por exemplo, concubina de Jacó, ou seja, era permitido ter concubinas, a sedução de Bilá por seu primogênito Rubem, acho que é assim que fala, que está no Gênesis 35, 22, e o franco relato do desejo do rei Davi por Betsabé em 2 Samuel 11, história que reúne voyeurismo, sedução, adultério, um filho bastardo e o assassinato de um soldado leal e heróico por meios covardes, podiam ser lidos em voz alta na sinagoga, mas não traduzidos do hebraico para uma língua que a congregação entendesse melhor. Hipocrisia. E é por isso que eu digo que o Deus do Antigo Testamento e todos esses livros não tem nada a ver com Cristo que morreu por defender a verdade, a luz, a salvação da humanidade de si mesmo, do seu ego hipócrita, vaidoso, manipulador, orgulhoso. Esta foi a salvação que o Messias veio trazer. Salva-te de ti mesmo. Livra-te de todo o mal que está em ti. Inclusive a oração do Pai Nosso é: liberta-me de todo o mal. Livrai-me disso, desse mal. Mas não é afastar, é livrar de mim, salvar, tira de mim. O mal está em mim. Depois eu trago toda a interpretação verdadeira do Pai Nosso e nada piegas e consoladora. Então, essa foi uma coisa bem forte, tá? E mais, algumas histórias, por exemplo, né? Deixa eu continuar aqui. A violação de Tamar pela a filha do rei Davi por seu meio-irmão cego de desejo, segundo Samuel 13, eram tão embaraçosas para os rabinos que não deveriam nem ser lidas em voz alta, nem em hebraico, muito menos traduzidas. Então, no século XVIII, um bispo inglês chamado Proteus compôs um índice da Bíblia destinado a identificar exatamente as passagens que ele considerava impróprias para o leitor leigo. Por que leitor leigo? Qual a diferença? Se eu quero que todos sigam uma palavra, por que alguém está seguindo, então, um cristianismo como leigo e o outro não é leigo? É oficial? É real? É verdadeiro? Se eu ensinar, não tem nada leigo. Usou uma estrela para marcar as palavras de Jesus e as partes aprovadas dos Salmos e trechos de Isaías. E os números 1 e 2 para designar
outros capítulos e versículos aprovados da Escritura Sagrada. Qualquer passagem da Bíblia não marcada por um desses símbolos era vista pelo bispo em questão como terra proibida para o leitor comum. E ele considerou quase metade da Bíblia hebraica quente demais, picante demais, e alguma parte do Novo Testamento. Naturalmente, esse índice usado para este fim tornou-se um instrumento ideal para o leitor curioso, que também é outra coisa. Some com a coisa, porque se você colocar uma censurinha, cortar tal e esconder, alguém vai lá e vai procurar para saber o que será que o bispo queria proibir. Então, uma diligente melindrosa americana do final do século XVIII receava tanto deixar seus filhos lerem a Bíblia que publicou uma versão da qual simplesmente ela omitiu expressões indecentes. De fato, ela censurou um número grande de palavrões que terminou cortando e jogando fora quase metade do texto. Para o resto do mundo, então, é a palavra revelada de Deus. No entanto, como os exegetas bíblicos de todas as épocas, ela tratou de acrescentar tal profusão de notas e comentários de sua lavra que o seu texto de edição perfazia mais de 6 volumes. Então, só para censurar, criticar, colocar o porquê, a coisa ficou maior do que a própria Bíblia. Então, é muito interessante, né? Tem só nessa introdução muitas coisas, eu vou continuar depois na próxima religião e espiritualidade, eu vou deixar marcado aqui como é que a Bíblia foi reescrita, né? Como, onde, por quem, reescrita, e vou falar um pouco, já que eu quero falar do papel da mulher, né? No Antigo Testamento, quer dizer, na Bíblia em geral, porque agora era para ser o Antigo Testamento, ia ser o papel para a sociedade deles, mas acabou sendo para a nossa, passando por cima do que a mulher na Grécia, ou em Roma, ou no Egito já tinham conquistado, que não era essa loucura não, tá? Então, muito bem, eu li a Ruth, né? Agora eu vou falar de Esther. Então, Esther também é considerada uma história exemplar, não sei o quê, uma narrativa emocionante de coragem, fé e providência divina. É o que dizem, mostrando como a jovem judia se torna rainha da Pérsia e salvou o seu povo do extermínio. Ora, vocês percebem que esse povo está sempre em função de reinos poderosos, como eu falei no início. É Egito, é Babilônia, é Pérsia, é Roma. Como eles conseguem? Eles nem têm um Deus único. Como eles conseguem? Então nós temos que conseguir. Então tentava sempre se infiltrar. A história de Moisés é uma infiltração de uma parte, né, um núcleo pequeno de judeus se oferecendo como escravos ali e depois, né, colocando o bebezinho para ser cuidado como filho, né, ali do faraó, e no final das contas para dar o golpe a partir de dentro. E a mesma coisa aconteceu antes, né? Um pouco antes, no caso aqui de Esther e a Pérsia. Então, vamos ao resumo. O rei Xerxes vai escolher uma nova rainha. Muito bem. Xerxes, que governava um vasto império, deu uma grande festa. Durante a celebração, ordenou que sua esposa, a rainha Vasti, veja, ele quer esposas, aparecesse diante dos convidados, mas ela recusou. Irritado, ele a depois, aí assim, você não serve então para mim, vou escolher uma nova rainha. Então, tudo passava por essa questão. Ele exibia a mulher como rainha e tal, sou poderoso, e ainda podia escolher outra, né? Caso houvesse, sei lá, qual o propósito, né, disso, né? E ela não quis. Ela sendo o quê? Persa. Então, muitas jovens foram levadas ao palácio. Lembra uma coisa de Cinderela, né?
Muitas jovens foram levadas ao palácio, e entre elas estava Esther, uma linda judia, criada por seu primo Mardoqueu. Então não era filha de Mardoqueu, era primo. Perdeu o pai. Então Mardoqueu, peraí, vou jogar a minha priminha lá para a gente conquistar. Bonita e graciosa, acabou conquistando o coração do rei. Então essa história não existia. E aí se tornou a nova rainha da Pérsia. Porém, a pedido de Mardoqueu, manteve em segredo a sua origem judaica. Então aqui temos mentira, armação, um golpe. Merece o rei Xerxes? Merece isso? Aí vem a conspiração. Mardoqueu, que trabalhava no palácio, ele também é do palácio, recusou-se a curvar-se diante de Amã, um dos principais oficiais do rei, que é outro problema. Em todo lugar tem uma hierarquia, tem, né, uma disciplina, seja na Babilônia, né? Não, o cara que está ocupando o cargo, baixa a cabeça, pô, não baixa a cabeça com meu Deus. Está confundindo as coisas, porque ele não tem nenhum Deus aqui na terra para baixar a cabeça. Nunca apareceu para que você baixasse a cabeça. O Deus dele nunca apareceu. Então, por que eu tenho que baixar a cabeça? Porque aqui na terra nós temos reis, ministros, poder, né? Naquela época. Hoje você tem, bate continência, ou você faz uma reverência. No Japão todo mundo faz reverência. E eles, até depois, o cristianismo instituiu, né? Rei, rainha, todo mundo abaixando e tal. Mas é um protocolo, uma etiqueta, uma coisa. Ninguém está subjugando-se por fazer isso. Mas parece que esse Mardoqueu era bem orgulhoso e aí não quis. Isso irritou então o cara, que estava dentro de uma hierarquia, que decidiu não apenas se vingar, mas planejou exterminar todo o povo judeu no império, porque Mardoqueu fala em nome. Por que ele não se curvou? Porque só diante do meu Deus, aqui, lá, o cara vai acabar com vocês todos, porque isso vai trazer problema. Então ele convenceu ao rei, lá, o Xerxes, a assinar um decreto ordenando o massacre dos judeus numa data específica. Aliás, a Bíblia, quando não é judeu fazendo massacre, é ele recebendo massacre. E depois vem dizer que a Bíblia tem a ver com Cristo, né, que é amor. E aí vem o plano de Esther. Ao saber do decreto, Mardoqueu correu para Esther e diz: intercede ao rei por nós. Inicialmente ela hesitou, que falou: vai dar confusão isso aí, não vou aceitar. Pois qualquer pessoa que se aproximasse do rei sem ser chamado poderia ser executada. Claro, ela não poderia se oferecer. Ela tem que esperar que o rei vá lá e chame-a. Esse era um princípio, inclusive, dos haréns, que tem aí, né, escamoteadamente, mas existiu até bem pouco tempo. Você vê as histórias de Malbatã, que estão sempre dando conta disso. E ele pergunta, quem sabe se não foi este o pretexto, o propósito para você ter chegado à realeza, tá? Está em Esther 4,14. Esther decidiu agir então e pediu aos judeus que jejuassem por 3 dias para ajudá-la, né, na energia. Depois vestiu suas roupas reais e foi ao encontro do rei. Ele a recebeu com favor e ela o convidou para 2 banquetes junto com Amã. Aí ela está aí fazendo um papelzinho da mulher, que é um papel de sedução, tá? No primeiro, né? Não, durante o segundo banquete, Esther revelou então sua identidade verdadeira e contou ao rei sobre o plano de Amã para exterminar seu povo. Furioso, o rei ordenou que Amã fosse executado na forca e que ele mesmo havia preparado para Mardoqueu, quer dizer, Amã tinha preparado para Mardoqueu, então agora vai o Amã e salva o Mardoqueu. Como as leis persas não podiam ser revogadas, um novo decreto foi emitido, permitindo que os judeus se defendessem de seus inimigos. Aí eles organizaram uma batalha e os judeus venceram os adversários. Será que eles lutaram mesmo com vontade? Né? Tipo assim, vamos só fazer uma batalha aí para enganar o Deus deles,
e fica limpo. Em memória dessa grande libertação, então vem a festa de Purim, que é celebrada até hoje. Tudo isso me parece que é para explicar, às vezes, o motivo de uma festa ou outra, tá? Então, Deus usa pessoas, no caso, mulher, para cumprir seus planos. Isso é legal. Ele não é poderoso, por que ele não pode interferir? Por que ele não pode mudar? Por que ele não pode tirar simplesmente a vida de Amã? É o Deus Todo-Poderoso. Aí, mesmo em tempos difíceis, a Bíblia quer provar que Deus está no controle. Não, quem armou foi Mardoqueu e a Esther. Em nenhum momento tem uma passagem colocando que Deus estava se indignando, gostando, não gostando. Então, eu estranho sempre esse tipo de lógica bem simplista, né, que é induzida pelo texto bíblico como exemplar. A mentira de Esther por trás de Mardoqueu é visto não só como louvável, como uma ação divina. Então, Deus mente. De um Deus que se afirma todo-poderoso, criador de tudo, isso é inadmissível. Me parece mais que tiranos estão jogando e brincando no seu próprio teatro. Porque os persas não seriam também criação divina, ainda que ele tenha escolhido um povo, mas é também criação? Por que fazer isso? Então é lícito mentir para defender causas próprias? Deus usa o jogo de sedução e doçura de uma mulher para seus próprios interesses, quando ele quer e diz que pode? Então, realmente, essa moralidade dos atos de Esther e Mardoqueu, o seu favoritismo, que está dentro da Bíblia, o papel da mulher como ferramenta quando interessa ao homem, e é por isso que eles não gostam de uma mulher que pensa, de uma mulher independente, e não adianta, né? Tanto esse movimento absurdo, né? De uma esquerda, não é nem esquerda, gente, isso é bagunça, é anarquia, é uma proposta enlouquecida, né? De dizer que a mulher está liberada e não está, pelo contrário, quem está se liberando em todas as suas fantasias é o homem, é o homem. A mulher pensa que com a revolução sexual ela ganhou tudo, quando ela perdeu tudo, está perdendo mais, inclusive com doenças absurdas, porque ela é receptáculo. E se ela é receptáculo e deve usar camisinha para se defender de doenças, por que engravida e depois quer abortar? Ela não deveria fazer sexo desprotegida. Porque não se trata somente de uma criança. Se trata de N doenças venéreas que ela está sujeita. Ela não pensa nisso? Quer dizer que vadias e prostitutas são completamente limpas? Não morrem com um monte de doenças? É porque o sistema não aponta para você o número de doenças venéreas que matam diariamente, anualmente. Quando eu mostrei para as minhas turmas de segundo grau, ficaram horrorizados. De onde a senhora tirou isso? Da internet. Vai lá e busca nos contadores. Então não se trata dessa questão, meu corpo, eu decido. Você decide o quê? Estou falando para a mulher. Você decide o quê do teu corpo? Você depende de drogas. Você não decide não ter cólica e faz uma dieta, faz um controle do seu corpo? Você tem controle sobre o seu corpo? Sobre a sua menstruação? Ah, eu tomo remédio, mas você é dependente de um sistema. Dependente, inclusive financeiramente. Aí fica pedindo, fica com um pinico estendendo. Toda vez que você pede algo, algo vai ser dado em troca, porque o governo não vai te dar porque não é bonzinho. Ele quer não só o seu voto, ele quer o seu tempo, o seu sangue, o seu mental, para que você possa fazer o que ele quer. Então, antes vadia que submissa, nunca. Nunca. Quando eu morei no hotel cheio de homens, eles diziam, na próxima encarnação veio mulher. Por quê? Eu falava, por quê? Não sabe que mulher sofre, não sei o quê? Não, para ser puta.
Porque a mulher, quando não é santa, é puta. Dito por N homens. Frequentei meio de Aikido, arte marcial, no Hotel dos Desquitados. Sempre conversei com homens para saber a posição deles. E essa é a posição geral. A minoria que não pensa assim. E hoje, com esse movimento que está aí enlouquecido, que eu sou a mulher de pinto, claro que não é. Porque ele desconhece isso, ele desconhece essa manipulação, ele desconhece a menstruação, ele desconhece a cólica, ele desconhece o perigo, ele desconhece o risco desde pequena. Ele desconhece o abuso que fere, que marca as mulheres que eu trato que foram feridas com 7 anos, 8 anos, 10 anos, por pessoas que confiavam. Eles desconhecem. Então, não venha me dizer que eu sou uma mulher porque me percebo. Pode ficar percebendo na sua fantasia, mas não é. Não adianta. E tem, graças a Deus, gente já levantando para mostrar os estudos que eles quiseram passar por cima da biologia, passar por cima da psicologia. Entregaram diplomas a balde nessa terra para poder fazer artigos científicos absurdos, provando coisas absurdas que não existem. Pessoas hoje que fizeram ou que fazem essas cirurgias, ou não faz cirurgia, ou que ficam tomando remédio para fazer transições, estão sofrendo de depressão, estão sofrendo muito mais do que sofriam antes, que vai sofrer nada. Qual o interesse de algumas mentes tão malignas, tão tomadas por esse mal, que quer esse absurdo? Olha para a natureza. O gato não se sente pássaro, não se sente gata, não se sente cadela. Então é uma doença da mente. Toma remédio para se curar. Então, mais do que nunca, né, vou continuar depois, é importante o workshop do Sagrado Feminino. Eu convoco todas as mulheres para fazer, não é um curso, não tem aulas. Eu não quero dar muitas aulas, vai lá e faz a prática. Entra em contato com o teu feminino sagrado, honra teu ventre. Desfaz as lealdades das mulheres que te antecederam, que se submeteram, que não conheciam, que foram abusadas, que foram usadas, que foram violentadas e mortas, e ainda hoje o feminicídio campeia aqui e em quase toda a terra. Então, a Bíblia não é muito bom, não, porque justifica algumas coisas, mas o Novo Testamento, eu canso de dizer, é espiritualidade. Olha que é coisinha. Mateus e Marcos falando aquelas coisas, parece um jornalistazinho, ele fez isso, ele fez isso, ele fez isso. Lucas, né, querendo dar conta de uma genealogia para explicar, olha, sabe por que você tem que seguir o Cristo? Porque ele é filho do rei Davi, ele é descendente de não sei quem, né? É o genealogista ali tentando provar, é genético. E João, que é luz, e ele não está completo ali, porque os gnósticos têm um texto mais amplo, que dá mais veracidade a todo o processo, né, desse discipulados, né, discipulado que o Cristo construiu, que eram com mulheres também. A mulher não aprendia no Sinédrio, mas com ele aprende, estuda, lê. Não é só Maria Madalena, Maria, Marta, a outra Maria, não, tem muita gente. Então, isso é história, não é invenção. Tem textos que deveriam ser lidos desde cedo como história verdadeira da construção do cristianismo. O cristianismo como filosofia é uma coisa, o cristianismo como ideologia é outra. E eu falo como filósofa. E o Cristo em si também é outra coisa. Ok? Então, façam um curso, principalmente as mulheres, do Sagrado Feminino. Está lá na minha página, vou deixar de novo aqui o link, para que vocês possam entrar em contato com esse feminino. Eu falo de relação sexual, eu falo de menstruação, né? Tudo no sentido prático, de práticas, de energização, de aceitação.
ok? Para mulheres, e vou fazer do sagrado masculino, para que homens se curem também, e entrem em contato com o masculino criador e não opressor, o masculino saudável e não doente, fantasioso, entregue aos seus instintos loucos e sexualidade desregrada. Que isso também não leva a lugar nenhum, a não ser a doença, degradação e etc. E violência. E violência, sim. O William Reich tem um estudo sobre a função do orgasmo. É muito importante para vocês lerem. Eu sei que a direita também não sabe ler e sai fazendo apologia. Não, Reich é esquerda. Não tem nada de esquerda e direita. Quando é filósofo, não tem isso. Ideologia é política. É o que a gente está vendo, manipulação de massa. É mídia, político e os que são os que financiam as indústrias farmacêuticas, alimentícias e tal, essa jogada aí. Mas filosofia é outra coisa. Não é por outro motivo que acabaram com o departamento de ontologia e história dentro da Universidade Federal. Era o meu departamento onde eu fiz doutorado. Ok? Então, até o próximo vídeo. Acessem, compartilhem, façam com que esse vídeo possa ser mais do que agulha no palheiro. Eu não estou ganhando nada, eu não monetizo isso, mas é importante que isso alcance mais pessoas, tá? Para que as pessoas despertem, para que as pessoas se libertem, para que as pessoas se curem verdadeiramente. E parem de ficar esperando uma fantasia sentado na beira da estrada, para que elas tomem um caminho, ok? Então, até lá. Então, se esse vídeo ressoou com você, dê o seu like, faça sua pergunta nos comentários, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal. Assim poderemos alcançar um número ainda maior de pessoas e ajudar esse canal a crescer ainda mais. Pois afinal, como eu sempre digo, essa luz é para todos nós. Então ajude-nos a iluminar essa rede.